Vamos falar agora sobre castração de animais em Blumenau e o censo PET, que está sendo realizado aqui no município com o Carlos Sansão, que é diretor de bem-estar animal da Prefeitura de Blumenau. Carlos, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite nessa manhã. Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui na Rádio Itaberá e poder trazer mais informação à população. Sai o multirão, entra o programa de castração do município nesse ano numa parceria, né, público-privada com algumas clínicas aqui de Blumenau. Queria que você falasse sobre essa mudança, né, nesse sistema público de castração de animais aqui no município. Exato, né? A gente não utiliza mais a palavra mutirão e sim um programa contínuo de castrações no município. Hoje nós temos um número de clínicas credenciadas, então nós temos a castração agora de segunda a sexta-feira, né, em alguns pontos da cidade, nessas clínicas, e futuramente também está sendo lançado um novo edital para que novas clínicas consigam se credenciar e atender, né, os serviços médicos veterinários e a castração também. Hoje nós temos 4 clínicas espalhadas em diversos bairros da cidade para atender a nossa demanda. Nossa expectativa aí é de 300 animais mês. Mas existe uma meta, por exemplo, né, desse programa contínuo? Até final do ano ele está garantido, né? E daí a gente faz todos os trâmites para renovar ele para o outro ano. Faça uma avaliação de como foi, né, a eficácia, onde a gente conseguiu chegar, porque em paralelo a gente está fazendo censos também, né? E existem, claro, algumas regras para as pessoas conseguirem utilizar desse benefício. E quais são essas regras e como fazer para poder participar? Perfeito. Então vamos lá. O programa ele tem foco em animais de rua, né, e famílias de CAD único. Então, a família que está inscrita no cadastro único, ela pode ligar no 99701 2262 ou mandar um WhatsApp nesse número, né? A gente pede até que mande um WhatsApp, que fica mais fácil. Ou então 156, opção 1, opção 2 e opção 1. Ali ela vai receber as orientações de como ela deve, quais documentos ela deve enviar para ter direito a esse benefício. Famílias de CAD único, como eu falei, com renda inferior a R$5.000 dentro do programa CAD único, até 3 animais por família. Então, essa é a forma de você... E ONGs e protetoras, existem as regras pré-estabelecidas com elas ali, para que elas também recebam esse benefício. Famílias que não estão no CAD único, mas que têm dificuldades financeiras, né, para esse fim, elas poderão ser atendidas? Existe uma possibilidade de ampliação nesse sentido? Então, a gente sempre diz, né, não é nada engessado, mas daí é avaliado pontualmente cada necessidade. Daí, se precisa, faz-se uma avaliação da família junto com a assistência social, e daí sim, mas se não é ainda, né, no CAD único, a gente orienta para que vá, né, ao CRAS mais próximo da sua residência para priorizar ali o seu cadastramento. Então faz o cadastramento no CRAS e daí tem a possibilidade de participar desse programa contínuo de castração de animais. Isso aí. Aqui em Blumenau, né? Por que houve a necessidade de alteração nesse programa, né? O que motivou essa alteração? Então, antes ele era feito em sistema de multirões, uma vez por mês, em determinados dias, né? Isso. O que nos motivou? Primeiro, a necessidade que nós temos de castrações diárias, né? Nós temos aí diversas colônias de gatos espalhadas pelo município e nós precisamos atingir, né, esses animais. Esses animais nem sempre são fáceis de se pegar. E o que acontecia? O ônibus, né, o mutirão, acontecia hoje. E amanhã aparecia um gato para castrar, desses de colônia que são ferais. Ou seja, eu não conseguia atender esse animal, tinha que esperar até o outro mutirão. Agora, nesse formato, não. Eu tenho diariamente, né, atendimento dentro do município e com alguns diferenciais. O imposto fica no município, prioriza não, mas privilegia, não, privilegia não seria a palavra, mas atende aí o empresário que gera emprego, gera renda dentro da nossa cidade, então, por que não credenciar essas clínicas? Esse credenciamento foi aberto já no ano passado,
todas as clínicas do município puderam e tiveram oportunidade, quem estava dentro do regulamento, e agora, como eu te falei, vai ser aberto novos credenciamentos para novas clínicas que tenham interesse. Então, é uma forma de a gente, né, prestigiar o empresário da nossa cidade, deixar um imposto aqui e eu ter o pós-operatório desses animais aqui na nossa cidade também. Que já era uma questão que se debatia muito, né? Exatamente, a gente tinha algumas reclamações por conta do pós-operatório, então não, agora resolvemos esse problema. As castrações acontecem, nesse momento temos as castrações acontecendo dentro das clínicas, com todo o protocolo necessário, com o pós-operatório, como determina, né, os protocolos do Conselho de Medicina Veterinária. Então, é qualidade no serviço prestado à comunidade. Acontecia muito, por exemplo, né, de um animal ser inserido no mutirão, depois ter algum problema com a cirurgia e o tutor aí não sabia para onde levar? Exato, nós tínhamos algumas queixas nesse sentido, então esse também foi um dos pontos que nós precisamos corrigir para que a gente consiga prestar esse serviço com a maior excelência possível. Hoje são 4 clínicas que fazem parte desse programa. Hoje são 4 clínicas que fazem parte desse programa. E há muitas programa. interessadas em participar também? Fiquei feliz com as clínicas que nos procuraram, tivemos um número interessante de parceiros ali que querem, né, ser parceiros, então já está na parte da finalização jurídica do novo credenciamento. Então, logo ele seja lançado, o edital, a gente vai divulgar nas redes sociais do município para que as novas clínicas possam se credenciar. Quanto mais melhor, né? Não só aumenta o número de animais que podem ser castrados através desse programa municipal contínuo de castração gratuita, mas também as regiões, né? Ficando cada vez mais perto do cidadão. Esse é o objetivo, que cada vez mais próximo, né, do cidadão blumenauense a gente tenha uma clínica parceira, para que facilite o deslocamento dele e esse atendimento seja facilitado. Então, a ideia é que a gente tenha ao menos uma clínica por bairro, para que a gente consiga, né, claro que a gente depende aí da inscrição do empresário, a gente conta com esse apoio também, e daí sim a gente consegue levar cada vez mais o serviço realmente aonde precisa. Carlos, e o Censo PET? Começou um levantamento, né, sobre as famílias aqui de Blumenau. Os agentes de saúde da família visitam as residências, buscam informações sobre essas famílias e agora também vão incluir os animais de estimação, né? Qual é o objetivo desse censo e o que esse levantamento pode trazer de positivo? Ótimo, ótimo. Muito bom o seu questionamento. Hoje, as assistentes sociais são a ponta, né, do nosso serviço de saúde. E, querendo ou não, os animais de rua, os errantes, ou até mesmo os domiciliados, né, a gente precisa controlar essa população, a gente precisa entender esse número de animais que nós temos, porque nós temos doenças circulantes, que a gente chama de zoonoses, que podem atingir tanto humanos quanto animais. E entender aonde esses animais estão nos possibilita políticas públicas efetivas. Ou seja, não adianta eu sair castrando 5.000 animais se eu não sei quantos ainda eu tenho para castrar. Eu não sei aonde eles estão, né? Eu brinco sempre que eu digo, ninguém constrói uma casa sem saber quantas pessoas vão morar, quantos quartos eu tenho que fazer, quanto tijolo eu tenho que comprar, e na prefeitura não é diferente. Então eu preciso mapear isso, independente se esse animal está domiciliado ou não, porque políticas públicas, tanto para a população, quanto para o meio ambiente, quanto para os animais, são criadas a partir desse número. Então a gente organiza a casa, a gente entende quantos animais eu tenho, e daí sim eu começo a colocar essas políticas públicas. São animais comunitários. Então eu preciso saber quantas vacinas eu preciso comprar para atender esses animais e controlar essas doenças que são circulantes. Nesse levantamento que está sendo feito agora, né, nessa busca por essas informações, o que está sendo perguntado às famílias relacionado aos animais de estimação? Ótimo. Se possui cão ou gato, se é macho, se é fêmea, se é castrado, se não é castrado, se já participou de algum programa do governo, se tem interesse ou tem curiosidade ali de receber informações do que está sendo feito, sobre informativos de educação, tanto animal quanto ambiental, e se tem interesse em participar de algum programa do município.
Então, com essas informações, a gente já vai, né, se esse animal tem lar, se ele é comunitário, a gente vai conseguir ter um mapeamento em tempo real, porque os agentes comunitários estarão nas ruas, né, com certa frequência, então a gente consegue alterar esses dados e ir mapeando essas regiões, e aí sim, fazer chegar as castrações nas comunidades que precisam, nos locais, de fato, onde a gente consegue mapear essas famílias. Há pouco eu já perguntava sobre ampliação, né, de participações nessas castrações, e esse censo pode dar essa visão mais ampla, né? Exatamente. Da necessidade de uma abertura maior ou não. Perfeito, nesse né? sentido. Eu sabendo quantos animais eu tenho, a gente tem estudos já que mostram que para eu ter uma efetividade nas castrações, eu preciso castrar uma porcentagem, né? Eu tenho lá 400 mil habitantes em Blumenau, eu preciso castrar 6% da população de animais. Então, para a gente saber realmente, tenho 10 mil animais no município, quantos animais nós temos, quantos precisam ainda castrar? Então, esse mapeamento é importante. E uma informação também que a gente é importante desmistificar, e a gente vê muito essa desinformação na rede social, é que é a intenção do município cobrar imposto. Isso não é verdade. Vamos deixar isso bem claro. O único intuito com o censo é a prevenção de doenças, a gente poder fazer políticas públicas efetivas e que cheguem, de fato, aonde precisa. Que é o principal. Esses agentes comunitários de saúde é que estão coletando essas informações. Então, quando um agente comunitário chegar na sua residência e começar a fazer um questionário, ele vai fazer um questionário também relacionado a animal de estimação. Não é para ninguém estranhar, né? Não é para ninguém estranhar, nós não vamos lá querer culpar ninguém, não é fiscalização. A gente pede que as pessoas realmente participem, porque assim, dentro do próprio questionário que você já responde hoje para o agente de saúde, vai incluir essas 5 perguntas ali, não vai tomar mais do que 1 minuto do seu tempo e vai ajudar muito nas políticas públicas do município para que a gente efetivamente consiga, né, atender quem mais precisa. Deixa eu voltar a falar sobre o programa contínuo de castração pública gratuita de animais aqui em Blumenau. Até o ano passado, esses animais castrados recebiam um chip de identificação. Perfeito. Continuamos com essa identificação desses animais? Ótimo, sim. Todos os animais castrados dentro desse programa são microchipados, recebem pós-operatório e a medicação pós-operatória, caso seja necessário. Então, ele sai identificado da clínica com microchip atrelado a, se ele é um comunitário, é um animal comunitário, ele é atrelado ao CNPJ da prefeitura. Se ele tem a família, o tutor, sai atrelado ao CPF daquele tutor. Então, a partir do momento que alguém localizar esse animal, que fizer a leitura do seu microchip, vai saber se ele é um cão comunitário, se ele é um cão municipal, ou se ele tem um responsável, uma família que está cuidando dele. Onde ficam esses dados? Esses dados ficam no sistema do município e a gente tem acesso, e posteriormente, né, com o lançamento aí, estamos na fase de regulamentação da lei do programa de cadastro de animais nacional, eles irão para esse banco de dados nacional. Também. E daí as pessoas também terão acesso a algumas informações. Isso é muito importante. Isso vai nos ajudar muito. Essa questão, ela pode ser ampliada, por exemplo, né, além de ter a indicação de se é um animal público ou não, e de quem seria o responsável. Pode ter mais informações sobre estado de saúde e outros dados a mais. Ótimo. Se criar aí, né, um banco de dados amplos sobre o animal de estimação. O programa do governo federal, ele amplia, né? Ele mostra se o animal não é castrado. Se não é castrado, a partir do momento que ele foi castrado, a própria clínica consegue alimentar esse sistema. O animal passou por outro tipo de cirurgia, recebeu vacina, então consegue-se ter um histórico muito bem definido desse animal nesse programa nacional, que é de extrema importância. E também, caso esse animal seja doado, como eu coloquei ali de exemplo, hoje ele está no CNPJ da prefeitura. Isso, uma família resolveu adotá-lo. Dentro do próprio, que vai ser através do GovBR, digita-se, né, tem a opção lá, transferir titularidade do animal. Então você clica naquela opção, já aparece o CNPJ. Ou o CPF, você digita o CPF da pessoa,
transferir, a pessoa recebe uma informação que tem uma solicitação para essa transferência, a pessoa dá o ok, automaticamente já fica lá no histórico. Naquela data, o animal foi transferido, foi doado para tal CPF, para tal pessoa. Isso é muito importante nesse controle também e para a prevenção do abandono. Exatamente. E também para o histórico de saúde, para quem adotar um animal como esse, tiver ciência, né, do estado de saúde daquele animal. Exatamente. Então, consegue-se aí ver as prevenções, já se foi feito todo o protocolo vacinal desse paciente, se ele está com a saúde em dia, se ele está fazendo algum tratamento. Isso é muito importante para essa continuidade também. Aliás, isso deveria ser uma lei, né, que existisse para quem tem animais em casa, né? Eu concordo com Imagina você. se a gente tivesse um banco de dados de todos os animais, se aplicou a vacina quando deveria ter sido aplicada, né? Se o animal passou por algum estado mais crítico de saúde. Acho que isso aí seria fundamental. Né? Perfeito. Nesse primeiro momento, né, é voluntária essa participação, essa inscrição dos animais, mas eu acredito que a gente não vai conseguir fugir muito disso. É necessário, né? Quem tem um animal que não gostaria de ter tudo lá bonitinho, registrado, porque às vezes perde uma carteirinha, perde um documento, perde isso, mas não, a partir daquele momento que aquele animal está microchipado, eu consigo fazer essa identificação dele. Gera-se um QR Code para esse animal, eu sei o histórico todo dele, então facilitaria a vida de todos. Né? Então eu acho que isso é bem interessante. Até de fiscalização, se a gente parar um pouco para pensar, né? Porque em locais públicos, por exemplo, Vila Germânica, em qualquer outro local público, o animal chega lá, como é que você sabe se aquele animal é sadio para estar ali em um local público, né? Isso. Então um QR Code com toda a ficha dele daria a garantia de se ele pode acessar ou não pode acessar aquele local público. Até mesmo para a política do cão comunitário. Também. Viu um cão na rua, né? Como saber se ele é comunitário ou se ele não é comunitário? Ele vai estar com uma plaquinha de identificação, um QR Code, ele é microchipado, você vai bipar lá, e já tem tecnologia para você conseguir usar pelo seu celular, todos os celulares mais modernos já tem. Já tem. Então você passou lá, opa, esse aqui, vai aparecer o nome lá, vamos dizer que é o Bob, né? E o Bob é um cão comunitário. Pronto, você não precisa tirar ele da rua, a não ser que você queira adotar. Mas se não, o Bob vive muito bem, ele é monitorado, ele recebe as vacinas do município e tem alguém que se responsabiliza por nos chamar caso tenha algum acidente com o Bob. Então a política do cão comunitário também facilita nessa situação. Precisamos avançar mais nesse sentido, né? E tomara que seja logo. Até para garantir a segurança e a saúde desses animais. Esse é o nosso objetivo, começar, demos um primeiro passo e agora é continuar com essas políticas. Então a gente avança, né? Saímos do sistema de multirão para um programa contínuo de castração pública gratuita, que é de segunda a sexta-feira. Hoje são 4 clínicas do sistema privado, né? Em parceria com o governo nesse sistema. Deve ser aberta uma nova licitação para mais clínicas participarem. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp, anote aí, 997012262, 997012262, ou no telefone 156, opção 1 ou opção 2. Para participar desse programa contínuo de castração pública gratuita, você tem que estar inscrito no CAD único. Avanços nessa questão da participação podem vir com o tempo, mas hoje é para famílias inscritas no CAD único ou protetores e ONGs, né, que recolhem animais de rua que tem essa possibilidade, né, Carlos? Exatamente. E os nossos animais errantes também, que são os populares cães de rua, gatos, identificação das colônias também, visando aí o controle populacional, a proliferação de doenças, inclusive as doenças zoonóticas. Muito bem. Carlos, onde mais precisamos avançar com a Diretoria de Bem-Estar Animal? Os desafios são enormes, né? Todos os dias aí a gente tem denúncias de maus tratos, então a gente tem que aumentar essa fiscalização, a conscientização das pessoas é extremamente importante, a orientação, levar esse conhecimento para as pessoas, o que é maus tratos. Às vezes as pessoas não sabem que estão em determinada situação e que aquela situação é maus tratos. Então, essa ampliação de divulgação também está no nosso programa para que a gente consiga atender cada vez mais as famílias, mostrar para elas como são as políticas públicas nesse sentido. Então, mas a microchipagem, a vacinação, cada vez mais tentar ampliar esses serviços e, como eu falei, a educação é primordial nesse processo.
Como fazer para melhorar a educação, né? Uma campanha, o que vocês já têm em planejamento? Quando é que vocês pretendem iniciar uma campanha sobre a busca dessa conscientização? Então, nós já temos aí toda uma equipe de educação ambiental e animal trabalhando em escolas, parcerias com escolas. A gente tem que começar lá na ponta, né, com quem está começando, que a gente brinca que é de pequeno que se torce o pepino. Então a gente começa lá de pequeno, orientando as crianças, que são elas, o nosso futuro são elas. Então a gente precisa, claro que isso não exclui os demais, a gente tem que orientar todo mundo, mas a gente começa com campanha em escolas, a gente tem agora um programa da prefeitura que é o Blumenau nos bairros, a nossa equipe de bem-estar animal também está lá, então nós vamos percorrer todos os bairros do município com essa orientação, junto com todos os outros serviços do município, a educação ambiental, o bem-estar animal, estarão lá também, levando essas informações às pessoas, campanhas de conscientização, fórum, palestras dentro do município, um programa que está sendo lançado também para apoio às protetoras e às ONGs com profissionais médicos veterinários, levando orientação, mostrando as novas políticas públicas de bem-estar animal que estão sendo implementadas não só em Blumenau, mas também em todo o Brasil. E em Blumenau não foge à regra do que está acontecendo no Brasil. A gente avançou muito nessa questão da proteção aos animais, mas há uma cultura de uma geração passada que é bem diferente da atual, né? Vocês ainda se deparam com isso? Sim, ainda a gente tem. E é possível a gente avançar nesse sentido, mudando para essas pessoas que às vezes nem sempre é por maldade, né? Às vezes é cultural. É possível avançar nesse sentido? É possível avançar, avançamos muito. Eu acho que cada caso é um caso, em alguns a gente trata separado, né? Quando a gente fala em fiscalização de maus tratos, a gente não está falando em necessidade de aplicação de multa, mas de conscientização. A multa, ela é a última instância. A nossa equipe, ela vai no local, ela conversa com a família, explica, orienta, dá as informações que precisa para tentar mudar essa cultura. Às vezes é um trabalho de formiguinha, mas que tem que começar e a gente já começou. Então, e às vezes não, às vezes realmente é uma maldade. Daí quando é maldade não tem o que fazer. Mas na maioria das vezes é desinformação e a gente está disposto, né? A nossa equipe está disposta, os fiscais estão lá para fazer essa orientação independente de idade, de cultura, né? Então a gente dá sempre esse suporte para a comunidade. Eu estou conversando com Carlos Sansão, que é diretor de bem-estar animal da Prefeitura de Blumenau. Estamos falando aqui sobre o programa contínuo de castração pública gratuita de animais aqui em Blumenau. Começou agora, né? Então, de segunda a sexta é realizado esse programa, vai até o final do ano nesse sentido. Sobre o censo PET, agentes comunitários de saúde agora também estão conversando com as famílias para saber dos animais de estimação. E, Carlos, uma outra queixa que se tem ou se tinha, não sei, era com relação às protetoras de animais, né? Um distanciamento entre esse trabalho pessoal que é realizado e o governo municipal, né? Você que está chegando agora até a Diretoria de Bem-Estar Animal, como é que você está lidando com isso, né? É possível ter avanços nesse sentido, um estreitamento, né, da relação entre município e protetores e dependentes? Ótimo, já tivemos esse estreitamento, tivemos uma primeira reunião já logo no início da gestão do prefeito Egídio. Segunda-feira agora tenho nova reunião com eles, né, que temos homens ali também, protetores, e vamos informar como eles serão incluídos no projeto de castração, como eles serão atendidos pelo município e, claro, que ninguém que receba verba pública está isento de fiscalização, né? Nós somos fiscalizados todos os dias como entes públicos e, claro, quando você quer receber um benefício municipal, você tem que prestar contas também e se adequar a algumas regras. Então, mas essas regras serão colocadas e, com certeza, o diálogo ele é constante. A minha sala, a Diretoria de Bem-Estar Animal, esteve e sempre estará aberta ao diálogo, à conversa com todos os protetores. E isso tem acontecido. Quem me procura individualmente, quem me procura em grupo, já recebi grupos A, grupos B, individuais.
sempre está aberta. E segunda-feira agora tem uma nova reunião no Salão Nobre às 19 horas para conversar com as protetoras que estiverem interessadas em participar dessa reunião, ONGs também, para que a gente discuta como elas irão receber os benefícios das castrações para atendê-las da melhor forma possível. Uma outra questão, Carlos, é que começou a gerar um debate na Câmara de Vereadores a necessidade de uma clínica pública para atendimento de animais aqui em Blumenau. Como é que você acompanha essa discussão e qual é a visão da Diretoria de Bem-Estar Animal? A gente precisa avançar? É necessário ter uma clínica pública aqui no município? E há possibilidades da gente avançar nesse sentido? Nós vemos com bons olhos, né, a clínica pública. Claro que existem limites também, a gente tem que entender que uma clínica pública ela não vai, né, ser aberta para todo mundo, existem regras também, e geralmente o foco são famílias de vulnerabilidade, animais de rua, animais de protetores, e claro que vai se elencando. E daí, claro, para a comunidade geral, né, tem aí alguns benefícios dependendo de valor de renda, se faz por escalas de renda. Então, exatamente. Barateia o custo, pelo menos. Isso. Né? Cada cidade, cada município, cada estado elenca suas prioridades. Aqui com a gente não é diferente, a gente sabe que existem, né, essas possibilidades de serviço. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar algumas, inclusive no Rio Grande do Sul, fui visitar uma que funciona lá em Porto Alegre nesse sentido, funciona muito bem, vários serviços são prestados. O nosso prefeito vê isso com bons olhos e essa parte agora está em fase de trâmites. A gente está vendo, né, fazendo mapeamento. Só que, como eu te falei, a importância do censo inclui inclusive nessa clínica, né, na elaboração. Porque sem dúvida nenhuma. Como eu vou né? montar uma clínica se eu não sei quanto eu preciso investir, quanto eu preciso ter de espaço para atender no município? Só criar uma estrutura, posso criar uma estrutura do tamanho da nossa sala que nós estamos conversando agora. Vai atender a demanda? Talvez não. Preciso criar um hospital do tamanho do Hospital Santo Antônio? Talvez também não. Então a gente precisa ter esse norte, esse direcionamento, precisamos fazer o projeto, o dever de casa, para daí sim a gente conseguir implementar esse novo projeto que com certeza é de interesse do município também. O fato de nós já termos um hospital veterinário universitário que é da FURB, e a FURB é pública municipal, isso pode auxiliar e quem sabe ali se encontrar uma solução para isso? Com certeza, essa conversa também é feita com a universidade, ela é feita com diversas esferas, né? Seja, como você mesmo colocou, com a FURB, que é uma autarquia municipal, as pessoas entendem que é a linha mais rápida para se chegar nesse processo da clínica. Claro que primeiro estamos mapeando aí, mas as negociações nunca foram fechadas, esse diálogo está acontecendo com a universidade também, então a gente está aí planejando e entendendo como será a melhor aplicação para esse projeto. Então não falta vontade para a gente avançar e avançar muito com certeza nessa questão animal aqui em Blumenau. Eu brinco brinco não, né? Eu falo sério, que desde que eu iniciei lá no dia 8 de janeiro, o que eu mais tenho feito é trabalhar com políticas públicas sérias, tentando que cada vez mais ela chegue de fato aonde precisa. Né? Que é lá na ponta, nas famílias, nos animais de rua, que esse é o nosso principal objetivo. Atender a ponta, quem realmente precisa. E isso não faltou mão de obra, não faltou trabalho sério, tanto da minha equipe, agradeço muito a minha equipe por isso. E se tu me permites, falando ali pouquinho do censo, eu preciso agradecer a equipe de saúde. A equipe da Secretaria de Saúde, que era uma demanda antiga que nós tínhamos, e de pronto o nosso secretário de Saúde também, junto com o meu secretário de Educação Ambiental, recebeu a pauta. Em 2 reuniões, nós conversamos e resolvemos o problema do censo do nosso município. E o mais importante, que é bom frisar isso, sem gastar 1 centavo do dinheiro público a mais do que já se tinha. Ou seja, a gente usou a equipe que já tinha, as ferramentas que nós já tínhamos e não gastamos 1 centavo a mais do dinheiro público para realizar esse censo. Isso é primordial e isso é a gente mostrando que é possível fazer boa gestão com os recursos que a gente já tem. E agora a gente precisa da colaboração do cidadão, né? Para que preste as informações corretamente. Para quê? Para que a gente possa avançar no sistema público de castração gratuita, para que a gente possa avançar nas informações de microchipagem, para que a gente possa avançar em uma clínica pública que dê a possibilidade das pessoas de baixa renda levarem seus animais, acompanharem a saúde dos seus animais. Tudo isso depende muito desse censo.
das informações corretas para esse censo, né? Perfeito, a sua informação ela foi completa. É isso que a gente precisa do apoio da comunidade, da população, para que ajudem os agentes comunitários, receba esses profissionais na sua residência, dê as informações corretas para os nossos agentes, para que a gente consiga, daí sim, criar essas políticas de forma efetiva e levar esse serviço cada vez mais e melhor para onde precisa. Carlos Sansão, obrigado pela tua participação, viu? Sucesso, tomara que a gente consiga evoluir bastante nessa questão. Eu que agradeço a oportunidade e a Diretoria de Bem-Estar Animal está sempre à disposição para tirar dúvidas e trazer informações à população. Obrigado pela oportunidade. Carlos Sansão, diretor de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Blumenau, conversou conosco nesta manhã.